Nesse primeiro momento, a gente estava contando com um elenco grande, então havia necessidade também de uma pós-janela, da gente ter essa análise, que é uma análise que é feita durante todos os momentos, né, para que no momento oportuno para que as movimentações possam acontecer. Então, foram situações de mercado, são situações de oportunidades tanto para um clube quanto para o outro, para os próprios jogadores, então isso é uma coisa normal do futebol, e ao mesmo tempo a gente estamos atentos, né, comissão, diretoria, está todo mundo atento aí para aquilo que não é nem questão de debilidade de elenco nem nada, mas aquilo que a gente vê como potencial de melhora para que a gente possa ter mais alternativas para os jogos. Então, isso é algo que vem sendo estudado, é aquilo que a gente tem ainda como carência ou potencial de melhora. Então, não só motivado pelas saídas, mas também por aquilo que a gente quer para o Mirassol para pós-janela, pós-parada também, porque a gente sabe que as outras equipes vão se reforçar bastante. Não é nenhuma hipótese a gente está pensando dessa forma. O que a gente está pensando é que é uma final para nós. É só isso que a gente pensa. Não tem motivo algum para que a gente possa ir para o campo pensando que vai ser uma goleada, porque não existe uma diferença tanto nossa para qualquer time que está acima de nós na tabela, quanto nossa para qualquer time que está embaixo da tabela, uma diferença que possa, antes do jogo, colocar qualquer um como favorito. Nem como favorito dá para se colocar. Então, isso é uma falta até de conhecimento do adversário, de apontar situações assim, e de conhecimento até da própria competição, né? Então, acontecem goleadas, mas muito mais por causa de fatores específicos do dia do que uma própria diferença de uma equipe para outra, né? Então, nós estamos indo para esse jogo com uma preparação extremamente concentrada, ainda mais vindo de vitória. A necessidade de a gente estar mais concentrado para esse jogo, para esse cenário, por causa da vitória, é muito maior. Então, deixar isso muito claro, não só para o torcedor, mas com certeza, assistem, buscam informações, e a nossa cabeça está... Em nenhum momento isso passou pela nossa cabeça. Em nenhum momento. A gente está extremamente concentrado para estar muito bem preparado, porque a gente sabe que é uma final, o campeonato é um adversário direto, então, e aí nós vamos jogar dentro de casa. Então, em nenhum momento vai ser um jogo dificílimo. Eles estão pensando lá também que o Pablo saiu do jogo falando que precisa vir para o jogo para vencer, então a mentalidade deles é igual a nossa aqui, de se jogar uma final, de que vai ser um jogo extremamente difícil, decidido nos detalhes. Então, me prolongo um pouco de propósito para deixar muito claro que a nossa preparação é uma preparação para um jogo final, para um jogo decisivo. A gente começou a semana assim, a semana está caminhando dentro daquilo que são os nossos padrões de GPS, de concentração, de desempenho também, de avaliação. Então, tá tudo conforme foi a semana do São Paulo, a semana do Corinthians, a semana do Inter, porque a gente está encarando esse jogo com a mesma importância e com a mesma grandeza, né? Então, é uma equipe enorme, uma camisa extremamente pesada, conheço os jogadores lá, todos conhecem, então, de nenhuma forma a gente passa pela nossa cabeça isso, tá? A gente vai fazer um grande jogo, a gente precisa muito do apoio do torcedor mais uma vez. Muitas vezes no futebol e na vida o problema é justamente essa expectativa. Então vai se gerando uma expectativa muito grande que, por exemplo, pensar em goleada é uma coisa muito distante da realidade. Então, baixar um pouco a expectativa e entender que é mais um jogo que a gente precisa muito de apoio. É o último jogo antes da parada, então pedir para o Maior estar cheio para que a gente possa ter todo o apoio do torcedor, como vem sendo em todos os jogos, e que eles procurem entender que vai ser um jogo muito difícil, que a gente precisa muito de um ótimo desempenho, dessa ótima preparação que a gente está tendo, para que a gente possa ter um ótimo desempenho
E se por acaso a gente não conseguir ter esse desempenho, a gente conta com o apoio deles para que mesmo assim a gente possa reverter situações adversas. Então, é esse cenário. E o Rei é um cara que hoje é uma referência do elenco pela carreira dele. Já muito bem adaptado à cidade, ao clube, ao modelo de jogo. Né? Então, pelo que eu acompanhei no Campeonato Paulista para agora, houve um notório aumento de desempenho. E isso sendo chancelado aí com os números. É um jogador com bastante participação nos gols, fazendo gols. Né? É o jogador da bola parada, é o jogador do pênalti. E é um cara do dia a dia excepcional. Excepcional. A gente sabe que o Reinaldo está no CT de longe, aí, porque ele faz uma bagunça danada também. Então, ele faz rir também? Ele me faz rir, cara. Ele me faz rir. Ele é um cara importante, inclusive, para alguns. A experiência dele é muito. Eu faço questão de ouvir. Todos, né? Mas esses jogadores, assim, Gabriel, Reinaldo, Walter, é muita vivência de jogo em muitos cenários, assim, né? Então é uma oportunidade para a gente estar aprendendo também. Comissão, quem está jogando perto dos caras. Então, e são seres humanos ótimos assim, de se conviver. Né? Então, pessoas que trazem energia boa, que trazem alegria para o lugar, que estão felizes no lugar. Eu acredito que o ambiente, quando o ambiente é bom, ele tem uma influência direta no desempenho individual e coletivo. Então, no caso do Reinaldo, isso é uma verdade, porque é assim que ele é no dia a dia, é assim que ele tem conseguido ajudar o Mirassol dentro do campo também, nos dias de treino, e principalmente com essa experiência que ele traz. Né? Então, hoje a equipe entende como explorar ao máximo as capacidades do Reinaldo. Né? Então, a gente entende bem o Reinaldo, assim como a gente vem se entrosando cada vez mais como equipe também, para que a gente possa se conhecer e conhecer as características de cada um, para que nessas relações a gente possa ser mais forte nos 11, depois nos 5 que entram no nosso dia a dia. Então o Reinaldo tem sido um cara importante, como a matéria por ele, poderia falar de outros jogadores, que é importante uma equipe que vá brigar ou vai alcançar um nível acima do que se espera, é importante ter destaques individuais. Então nessa primeira parte do campeonato aí, o Reinaldo é um desses caras, a gente tem outros, mas o Reinaldo com certeza é um desses. E é principalmente pelo dia a dia, é um cara privilegiado, não se machuca, não fica fora de treino, não reclama, é um cara muito bom de trabalho e é muito legal de ver ele conseguindo traduzir isso para dentro do campo. Muda muito e a gente planejou a semana para estar tudo muito próximo dos horários do jogo, já para que a gente... claro que a gente sempre treina de manhã, varia, tarde e tal, daquilo que é o melhor e necessário para a equipe pensando em rendimento, mas nesse caso específico a gente está pensando muito nessas adaptações em relação ao horário, ao sono, né? Ao dormir, ao acordar, ao se alimentar, está com a máquina pronta ali, o cérebro principalmente está bem ativado para a gente começar bem os jogos, porque há uma diferença muito grande se jogar de tarde e de noite. Então, estamos atentos a isso sim, é um fator que tem uma influência direta, especialmente naquele começo do jogo. E aí vamos ver, a temperatura acho que não vai estar uma temperatura tão alta, então já não tem uma influência direta também no rendimento, aí a gente já vai conseguir nenhuma das duas equipes vai sofrer tanto em relação àquilo que é o calor. Não, foi uma estratégia para o jogo do São Paulo, né? O jogo contra o Inter a gente saiu com o Edson, saiu com o Yuri, mas principalmente o que importa ali é a função que cada um vai executar e dentro das características que cada um tem. Né? Então não é nem questão de... são mais meio-campistas, e aí o que difere principalmente é a característica de cada um em relação a um extremo, por exemplo, ou ao jogador ou um atacante. Né? Então a gente vai pensando muito naquilo que é a estruturação e naquilo que são as características para cada jogo e naquilo que a gente está buscando, como eu falei, a melhor versão para a equipe. Já praticamente todas as coletivas eu falei isso. Então a gente continua
nessa primeira parte, né, talvez não seja o melhor momento para se parar, mas é uma situação que já estava prevista, então a gente aproveitar ao máximo para essa primeira faceta aí, depois quando a gente voltar, a gente ir nos redescobrindo, porque aí vai começar uma nova competição, né? Então, para o jogo contra o São Paulo foi assim que a gente pensou, e obviamente que para o jogo contra o Sport eu não vou falar, né, Gustavo? Sobre favoritismo, realmente já respondi, não vejo assim, não nenhum jogo. Não vai ter esse cenário e eu nem tenho essa preocupação. A questão é a vitória e a zona de conforto, é só isso. É só isso, a sequência e zona de conforto. Agora, em relação a ser favorito em relação ao esporte, isso não me preocupa dos jogadores estarem pensando isso. Me preocupa o torcedor, tá? Então, quero deixar claro que não. Porque isso é o que eu falei em relação à expectativa e à realidade. Jogo difícil. Uma grande equipe que está do lado de lá. Então, olhar para a parte de baixo da tabela e ver ali como um adversário débil é muito errado. É falta de conhecimento. Então, uma equipe que está com o treinador novo, que fez bons jogos nesses últimos jogos. Então, vai ser jogo duro, né? Vão precisar demais do apoio do torcedor. E é importante repetir. E o Ancelotti aí a gente tem que dar uma treinada no inglês, tem que dar o italiano. Eu estudei em escola italiana, mas já não lembro mais de nada. Mas ele tá convidadíssimo para ver o amarelo aqui do interior do estado de São Paulo. Com certeza ele não conhece. Se ele vir a conhecer, ele vai ser muito bem recebido. É um prazer muito grande não só pela figura que ele é, o grande treinador que ele é, mas pelo posto e pela responsabilidade que ele ocupa nesse momento. Então, estamos bem representados, é um estrangeiro, mas estamos bem representados, uma figura extremamente carismática, competente, estou lendo o livro dele, inclusive. Então, ele é muito bem-vindo aqui em Mirassol, ele é muito bem-vindo no Brasil, e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho à frente da nossa amarelinha.